Vamos abrir em Provérbios capítulo 4, verso 20. Provérbios capítulo 4, verso 20 é o primeiro versículo, preste bastante atenção. Nessa noite meu tema é uma coisa. Aqui em Provérbios capítulo 4, verso 20 diz assim: meu filho, tem algum filho aqui? Então ele está dizendo: escute o que digo a você. Preste atenção no quê? Nas minhas palavras. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus ou não? Ele diz o seguinte: nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Glória a Deus. Uma coisa, sabe que quem escreveu Salomão foi o escritor dos Provérbios. Salomão, ele era alguém muito rico, ele tinha, vamos dizer assim, humanamente falando, tudo o que um homem, uma pessoa, ela gostaria de ter: riquezas, poder. Mas aqui ele ouve o Senhor dizer algo para ele, que é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Existe uma coisa que Deus ele quer falar ao nosso coração, porque se Deus ele tem uma coisa sua, ele tem você. Você está aqui? Essa uma coisa é o que Deus falou aqui para Salomão, dizendo: meu filho, escute o que eu estou dizendo para você. E Deus está falando com você nessa noite. Meu filho, escute o que eu estou falando com você. Guarde o seu coração. Então, quando ele diz guarde o seu coração, é porque Deus está valorizando uma coisa acima das outras coisas. O homem, o ser humano, muitas vezes ele tem a tendência de colocar prioridades. A gente acabou de sair de uma série, O Galardão, que fala sobre essas coisas, sobre prioridades, sobre uma vida com propósito, que fala sobre tudo aquilo que Deus espera de nós como seus filhos, que a gente possa fazer para Ele. E Deus está aqui acima de qualquer coisa que Ele tem para você fazer, ou se você vai deixar de fazer alguma coisa. Deus está falando para você: na verdade, dessas coisas todas, a mais importante é o seu coração. Sabe que quem aqui é casado? Já casou, glória a Deus. Por mais que alguém peça a você o seu coração, não é algo tão simples assim, que simplesmente uma fala, uma palavra, que alguém diz: por favor, me dê o seu coração. Não é tão simples assim, não é verdade, quem casou? É uma conquista. E só nós mesmos é que temos o direito, só nós temos o direito, e a única forma daquela pessoa ter o nosso coração é se a gente entregar o nosso coração. E é por isso que Deus está falando sobre esse assunto é muito sério aqui. Porque não adianta a gente entregar coisas para Deus, seja serviço, seja tempo, seja dinheiro, seja o que for que você tem para entregar. Se você entregar isso tudo, mas uma coisa ainda estiver nas suas mãos, ou dessa coisa uma parte ainda estiver nas suas mãos, não 100%, você está fora daquilo que nós estamos falando aqui nessa noite. E eu quero que você não fique de fora, eu quero que você fique dentro. Eu quero que você fique 100% conectado no mesmo coração, na mesma presença, no mesmo pensamento, na mesma fé, no mesmo Espírito do Senhor Jesus Cristo. Amém? O ponto número 1 dessa noite é: Deus não quer o que você tem, Ele quer você. Aleluia. Vamos abrir aqui em Gênesis capítulo 21, verso 1. Gênesis capítulo 21, verso 1 diz assim: é a história quando Deus fala com Abraão e Sara prometendo algo, e diz o seguinte: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Ele estava com 100 anos de idade, diga 100 anos. Amém? Quando nasceu Isaque, o seu filho. Olhe para cá. Deus promete algo, e Abraão, ele literalmente esperou 100 anos. Não tem ninguém aqui que tem 100 anos, então ninguém aqui sabe o que é esperar 100 anos por algo. Às vezes a gente espera 100 dias. A gente acha que Deus esqueceu que a gente pediu alguma coisa, não é verdade?
Agora pense nisso, 100 anos. 100 anos. Mas Deus ele estava querendo colocar algumas coisas na palavra para que eu e você a gente possa prestar atenção nessas coisas. Deus estava dizendo, anunciando que Ele não queria o que a gente tem. Ele queria a gente, Ele queria o nosso coração. E aí Ele faz algo com Abraão e Sara. Depois de um tempo, a palavra diz, né, que não é no nosso tempo, mas é no tempo de Deus. E Deus cumpriu uma promessa, porque toda promessa que Deus fala ao seu coração, Ele cumpre, amém? Obrigado pelo 2 améns. Toda promessa que Deus fala ao seu coração, Ele cumpre, amém? Amém? Glória a Deus, melhorou nessa noite. E aí diz que quando Abraão tinha 100 anos, a história não terminou por aí. Imagine você esperar 100 anos por uma bênção. Quanto tempo você tem esperado por alguma coisa de Deus na sua vida? Imagine que depois disso tudo que você espera, aí a bênção chega. A gente leu aqui nos agradecimentos, acho que foi o carro que estava aqui, não foi? Um carro novo. Imagine você esperou 1, 2, 3, 5, não sei quantos anos você esperou para o carro novo. Aí Deus fala assim, glória a Deus, né? Carro novo, né, filha? Ô pai, obrigado, Senhor. Deus fala, pois é, está pronto para entregar o seu carro? Mas Deus, como assim? Eu esperei tanto no Senhor, o Senhor cumpriu agora a promessa de Deus na minha vida, e o Senhor quer que eu dê justamente o que eu estou tanto esperando. Aí Deus fala, e aí? Cara, se a gente não consegue entregar algo material, como um carro, imagine entregar uma pessoa. Se a gente muitas vezes tem dificuldade em entregar um dízimo, ou dar uma oferta a alguém, dar um carro para alguém, dar uma casa para alguém, quanto mais entregar um filho seu. Mas foi justamente isso que Deus fez por você. Ele entregou o seu único filho. Ele só tinha um. E Ele sacrificou por mim e por você. E Deus estava se vendo aqui em Abraão. Deus estava querendo anunciar a Jesus Cristo. Deus queria dizer, ei, eu não quero que vocês tenham. Eu quero vocês, por isso que eu estou enviando o meu filho. Para que eu possa resgatar vocês das mãos de Satanás. Para que eu possa pagar o preço do pecado, a dívida que Satanás tem contra vocês. Eu preciso entregar o meu filho, porque eu amo vocês. Eu não quero tirar coisa de vocês, mas eu quero dar coisa para vocês. E graças a Deus que a palavra diz que nós somos salvos pela graça, pelo favor de Deus, não por nosso merecimento, mas porque Ele é bom, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer. Mas Abraão ainda não estava vivendo nessa dispensação. E aqui, no capítulo 22 de Gênesis, um capítulo depois do que a gente leu, Deus ele diz assim, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome o seu filho, o seu único filho, diga único filho. Amém? Deus está dizendo assim, uma coisa. Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Deus está dizendo assim, Abraão, uma coisa eu quero de você. Deus ainda estava preparando Abraão. Inicialmente ele pediu Isaque. Deus estava revelando, Abraão, eu quero uma coisa sua. E muitas vezes Jesus ele fazia assim, ele queria contar algo, mas ele começava por uma parábola. Ele começava devagar, para que a pessoa pudesse entender, ou para construir algo. Deus queria provar algo com Abraão. Ele estava dizendo, Abraão, uma coisa eu quero de você. Diga comigo uma coisa. Deus falou, eu quero Isaque. Eu quero Isaque. Sabe? O ponto número 2 é justamente, Deus quer saber se o que Ele te dá é mais importante do que Ele mesmo. Deus quer saber se aquilo que Ele te dá, a sua bênção, que muitas vezes a gente vem na igreja só para isso. Aqui não é assim não, amém? São outras igrejas. Glória a Deus. Mas muitas vezes a gente vem, não, eu vou buscar a minha bênção. Glória a Deus que você saia daqui, mas que você cresça em conhecimento, entendendo que você já é abençoado com toda a sorte de bênção, amém? Por isso que você foi chamado para ser como Abraão, uma bênção. Amém? Só pode ser uma bênção quem tem bênção. Amém? Glória a Deus que essa é a promessa de Deus para nós, sermos uma bênção. Mas Deus quer saber, esse é o ponto número 2, que se aquilo que Ele nos dá é mais importante do que Ele. É quando eu falo, por exemplo, já falei aqui, vou dizer de novo.
Muitas vezes a gente ora para Deus, Deus, eu quero um carro, para que eu possa ir para a igreja. Quando já me virou contando essa história? Alguns já devem ter ouvido. E aí Deus faz o quê? Tá bom, eu vou te dar o carro. Aí a pessoa vem no primeiro dia todo alegre, apresenta o carro na igreja, glória a Deus, pastor, ora aqui pela chave, amém, unge, pega ali um jarro de óleo, vamos derramar em cima do carro, glória a Deus. Esse aí é da velha aliança, né? Brincadeira. E aí, daqui a pouco, domingo que vem, eu falo, rapaz, cadê fulano, hein? Fulano, domingo você não estava aqui e tal, qual foi o caso? Pô, pastor, não deu. Não deu por quê, cara? Pô, eu trabalhei a semana inteira, domingo era o único dia que eu tinha para lavar o carro. Cara, então você deixou de ir para a igreja agora por causa do carro? É. Mas percebe que a pessoa, ela ora pedindo um carro para que possa vir para a igreja. E muitas vezes o carro chega e a pessoa continua não indo para a igreja. Qual é o problema, o carro? Não, diga uma coisa. É sobre isso que a gente está falando aqui nesse lugar. Sobre essa uma coisa. Irmão, quando uma coisa está na mão de Deus, o resto é consequência. Se o seu coração está na mão de Deus, você é um dizimista fiel. Por quê? Porque você entrega a gratidão, você entrega a honra. Quando você entrega dízimos, você está dizendo, tudo que eu tenho é de Deus, eu só estou entregando 10% para Ele que Ele multiplique, santifique os 90% que vai ficar na minha mão. Mas quando o nosso coração não está nas mãos do Senhor 100%, a gente tem dificuldade de entregar coisas como isso, como dízimo, ou como servir na casa de Deus, porque eu não tenho tempo. A questão não são as coisas, não é tempo, não é dinheiro, não é carro. A questão é uma coisa, coração. Por isso que a palavra diz para Salomão, Salomão, você é sábio. Salomão pediu a Deus sabedoria, e Deus ensinou algo de mais sabedoria na palavra, que é isso, acima de todas as coisas. Poxa, pastor, eu vim aqui achando que a gente ia continuar a escatologia, que ia lá para o milênio. É importante, tem tempo para isso, amém? Mas o que você está hoje existe algo de sabedoria, existe uma pérola de Deus para você que veio aqui, você que honrou o congregar, você que saiu de casa, você que voltou e fez questão de congregar na casa do Senhor. Deus está dizendo para você, nenhum conhecimento se compara a isso. Guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Deus pediu uma coisa a Abraão. Ele também pediu uma coisa a outra pessoa. Eu quero usar a passagem do jovem rico. Lembrando que o final da história de Abraão, Abraão entregou o seu filho, amém, para você que não conhece. E na hora Deus disse assim, antes da gente abrir, Deus disse, Abraão, pare. Na hora que Abraão ia sacrificar o filho, Deus falou, não. Por quê? Porque Deus estava dizendo, eu não quero o seu filho. A bênção que Deus dá na nossa vida, Ele não quer tirar da gente. Mas Deus, Ele fica muito, muito, muito preocupado se as bênçãos que chegam ocupam o lugar dEle na nossa vida. Uma vez a pastora Carol, rapidinho, só um parênteses, ela disse o seguinte, que ela chegou na casa, depois de uma viagem, e ela chegou cheia de presentes para entregar para Henrique. E aí, ela chegou cheia de presentes e Henrique, depois de, acho que 18 dias que não via a mãe, ele viu os presentes e correu para abraçar os presentes. E a mãe ficou sem abraço. Você entendeu? Imagine você ficar 18 dias longe de alguém, e você, para honrar aquela pessoa, você traz presentes, para provar que você sentiu falta, que a pessoa é importante. E aí, o seu filho, em vez de abraçar você, ele abraça o presente. Eu vou dar um desconto porque é uma criança, amém? Mas, vamos colocar a gente como adulto diante de Deus, espiritualmente falando. Deus, Ele ficou distante de nós tanto tempo. E Ele veio e trouxe um presente para nós. Jesus. Jesus é o presente de Deus. Mas a palavra diz que Ele já fez a obra dEle, Ele já pagou o preço, Ele está assentado. Existem outras bênçãos agora que Deus, através da salvação, através de Jesus Cristo, liberou. Saúde, paz, alegria, os frutos do Espírito. A paz que eu dou, o mundo não dá. Alegria, eu sou alegria, eu não tenho alegria, eu sou alegria. E por aí vai. E muitas vezes as bênçãos, elas começam a chegar, e aí Deus está no nosso dia a dia, querendo nos encontrar, e querendo abraçar a gente.
só que Ele às vezes nos encontra abraçado com as bênçãos. E Deus está dizendo: cadê o meu abraço? Pastor, glória a Deus, eu sou um homem abençoado. Deus tem me abençoado tanto. Glória a Deus por isso, amigo. Mas a bênção não é maior do que o abençoador. Você não vive pelas bênçãos, você vive pelo abençoador. No final, irmão, a gente acabou de falar sobre isso na série O Galardão. Todas essas bênçãos, principalmente as naturais, elas vão ficar, mas o abençoador, ele vai ficar com você eternamente. Aprenda a abraçar ele aqui, querido, porque lá você vai abraçar ele. Você só vai ter isso lá. A bênção é Jesus Cristo na sua vida, pela eternidade, amém? Glória a Deus, aleluia. E aqui vamos então para o caso do jovem rico, Lucas capítulo 18, verso 22. Vamos ler? Lucas 18, 22. Diz assim: ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa, diga uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste. Por quê? Porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aleluia. O que é impossível para nós homens é possível para Deus, irmão. Sabe o que é possível para Deus? Obrigado, tudo, isso mesmo. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, querido. Sabe, se qualquer coisa tem ocupado o lugar de Deus, aquilo que muitas vezes é impossível para você tirar o valor dessas coisas, humanas, materiais, e isso pode ser até pessoas, às vezes o nosso cônjuge, o nosso filho, ele toma mais o lugar de Deus na nossa vida, a gente valoriza muitas vezes mais pessoas, não estou nem só falando de coisas, estou falando de pessoas mesmo, e eu creio que muitas vezes você sozinho não consegue valorizar Deus acima de todas essas coisas, mas eu creio que aquilo que é impossível para você, Deus, Ele pode fazer isso acontecer. Se você apenas entender, deixa eu ver aqui na minha vida o que está sendo prioridade, deixa eu ver o que está ocupando o meu coração. A Bíblia diz que quando a gente fala, é que demonstra o que está no coração. Se você tem falado muito sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre os planos de Deus, é porque Ele é prioridade na sua vida, Ele tem o seu coração. Mas se você quase nunca fala sobre Deus, sobre aquilo que Deus tem para você, é porque com certeza Ele não tem sido uma prioridade. Você provavelmente ama Ele, você provavelmente quer Ele, você tem buscado Ele, mas não como uma prioridade. Não como Mateus 6,33 diz, buscando em primeiro lugar. E o jovem rico, ele sofria porque existia algo como prioridade, existia algo que era maior, que era intocado, existia uma coisa na vida daquele jovem que ninguém podia tocar, nem Deus. Qual é essa coisa na sua vida? Que ninguém pode tocar, a sua mulher não pode tocar, o seu marido não pode tocar, os seus pais não podem tocar, o seu pastor não pode tocar, nem Deus pode tocar. É intocado, pastor. É o quartinho fechado que ninguém entra e você jogou a chave fora. Pois é. É essas coisas que são impossíveis para você, mas que para Deus é possível. Deus está aqui dizendo: ei, está na hora de abrir esse quarto. Ei, está na hora de organizar as prioridades na sua vida. Está na hora de você colocar o seu coração no lugar certo. Está na hora de você me colocar, filho, em primeiro lugar na sua vida, nas suas coisas. E é isso que Deus quer fazer conosco, igreja. Deus não quer que a gente fique triste quando Ele nos peça algo. Deus não quer que a gente fique triste quando Ele diga: filho, faz isso, dá aquilo, faça aquilo. Ele quer que a gente se alegre, porque toda vez que Deus nos pede algo, presta atenção, todas as vezes que Deus nos pede algo, Ele dá muitas vezes mais do que Ele pediu. Esperava que você ia se alegrar mais com isso. Todas as vezes que Deus te pede algo, Ele está preparando muitas vezes mais do que Ele pediu para você. Por isso que você deve, meu irmão, buscar Deus. Deus, o que você quer? Eu quero dar, eu quero entregar. Primeiro, porque você ama. Segundo, porque você é esperto e inteligente, sabendo que sempre quando Deus te pede X, Ele vai te devolver muito mais do que X.
Deus não é Deus de barganha, nem de... Meu irmão, Deus, se Ele for competir, Ele vai competir para quem é mais generoso, Ele ou você. Você quer entregar mais seu tempo? Servindo num GC, sendo líder de GC, servindo na igreja, e Deus fala, não. Você pode até dormir 24 horas na igreja, mas eu vou entregar mais para você. E Deus faz o seu tempo multiplicar muitas vezes mais do que você tem entregado. Você serve na igreja, você vai para o GC, você faz um monte de coisa, vai na sua família, serve, ajuda pessoas. No final, você está alegre, você está feliz, e seu tempo ainda sobrou tempo. Por quê? Porque Deus, Ele é mestre em generosidade. Quando você entrega algo a Ele, Ele fala, não, agora você vai ver como é que eu faço na sua vida nessa área. Se você entregar tempo para mim, eu vou multiplicar o seu tempo. Se você entregar suas riquezas, eu vou multiplicar as suas riquezas. E é isso que aquele jovem rico não entendeu. E é isso que Abraão entendeu. Deus pediu um filho a Abraão. Porque Deus queria multiplicar filhos na vida de Abraão. Antes de Isaac chegar, a promessa de Deus já era, você será pai de multidões, Abraão. Mas eu preciso de uma coisa, para a promessa chegar sobre a sua vida. Uma coisa, o seu coração. Os filhos não podem ser maiores do que Deus na nossa vida. Deus estava falando isso com Abraão. Você será, Abraão, um cara muito abençoado. Você tem me pedido um filho, mas eu vou te dar uma multidão de filhos. Você não vai conseguir contar. Essa é a brincadeira de Deus, irmão. É quem é mais generoso. Não é quem é mais miserável, que pune as pessoas, que julga as pessoas, que maltrata a pessoa. Não. Deus é um Deus generoso. A cultura do reino é de generosidade. E Abraão experimentou aquilo. Mas durante a promessa de Deus, de pai de multidão, para que realmente essa promessa se cumprisse, houve um momento de uma coisa. Deus poderia pegar aquele jovem rico, e se ele entregasse aquelas riquezas, querido, eu creio nisso. Aquele homem ia ser muito mais rico do que ele era. Porque sempre é um princípio de Deus, toda vez que Deus pede algo para a gente, Ele entrega muitas vezes mais. Por isso, querido, se você tem essa consciência, entregue. Entregue, irmão. Tempo, dinheiro, coração, sonhos. Você entrega nas mãos de Deus. 5 pães e 2 peixes. Não dá. Não dá para alimentar 5.000 pessoas. Mas qual é a característica de Deus? Generoso. As pessoas sabiam que Jesus era generoso. Entre o milagre da multiplicação e a promessa de que Deus Ele abençoa, existe uma coisa: a entrega. Muitas pessoas querem pular essas etapas. Elas querem pegar a promessa e não quer passar por essa uma coisa, a entrega. E aí quer chegar do outro lado e colher. Não. Por isso que Deus fala muito de semeadura. E não só financeira. Como eu estou falando, Deus usou Abraão, um filho, um jovem rico, riquezas. E ele pediu outras coisas para outras pessoas. Ele entregou outras coisas para outras pessoas. Mas entre a promessa de Deus sobre algo na sua vida e o cumprimento dela, existe um tempo chamado uma coisa. O tempo de nós entregarmos o nosso coração ao Senhor. Até que Deus possa nos achar prontos para que a gente possa realmente receber tudo aquilo que Ele preparou para nós. Quando Ele entende que quanto mais eu vou entregar para o meu filho, quanto mais bênçãos eu entregar, Ele nunca vai priorizar essas coisas que eu tenho colocado nas mãos dEle. Ele sempre vai me ter como prioridade na vida dEle. E Deus precisa saber disso, sabe? Às vezes você tem orado por coisas, por algo chegar na sua vida. Se ainda não chegou, é porque você não está pronto. Eu orei muito por um espaço como esse, mas eu não comecei num espaço como esse. É no tempo de Deus, não é no meu tempo. Poderia levar 5, 10, 15 anos. Levou 2 anos. É no tempo de Deus. Mas entre a promessa de Deus, entenda que isso aqui ainda não é o fim. Existe uma promessa que Deus revelou para a gente. Mas entre a promessa e o cumprimento dela integral, existe o hoje. E Deus está pedindo: filho, se você não é fiel no pouco que eu te dou, o muito não chega. E quando Deus fala de fidelidade em todas as coisas, Ele não está falando especificamente sobre as coisas, porque fidelidade é um princípio do coração. Fidelidade é um princípio do nosso coração. Você não consegue pedir às pessoas fidelidade, assim como você não consegue pedir para alguém te amar.
A pessoa ela precisa entregar o coração, ela precisa entregar fidelidade, ela precisa entregar honra. Por mais que alguém peça, não quer dizer que alguém vai entregar essas coisas. Somos nós que temos o poder de entregar essas coisas. E são essas coisas, na verdade, essa é uma coisa que se resume ao nosso coração, que o Senhor Jesus está olhando para nós nessa noite. Ponto número 3. Precisamos estar conectados no mesmo coração. João capítulo 13, João 13, verso 21. Vamos abrir, João 13, 21. Quantos estão sendo abençoados essa noite? Aleluia. João 13, verso 21 diz assim: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo que certamente um de vocês, diga um. Mais uma vez, tem uma coisa aí. Um de vocês me trairá. Passou misericórdia, que palavra é essa? Estava indo tão bem. Calma, a gente vai chegar lá. Amém? Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Vamos dar uma pausa aqui, amém? Jesus estava batendo um papo ali para cá com os seus discípulos, era a última ceia, falando em ceia, semana que vem é dia de ceia, amém? Venha com fome, sede de justiça. E Jesus estava partindo para aquele momento, e Jesus, a palavra diz que ele se perturbou no seu espírito, o coração de Jesus estava angustiado, porque ele sabia que um dos discípulos ia trair ele, e ele sabia quem era o traidor. E sabe que muitos dos discípulos, eles estavam ali na mesma mesa com Jesus, comendo, bebendo, e não perceberam que o coração de Jesus estava perturbado. Mas quem escreveu foi João. João, ele escreveu isso. Ele percebeu que Jesus estava perturbado em seu coração. Nem todos os discípulos, muitas vezes, estão conectados ao coração do Pai, de Cristo. Muitas vezes a gente vive a nossa vida e Jesus está sentado na nossa mesa, como estava com os discípulos, e dos 12, um percebeu que Jesus não está legal hoje não. De 12, um deles, porque isso só está registrado aqui. Será que se você estivesse naquela mesa, seria você? Que está conectado com Cristo, você está olhando para Cristo firmemente. Eu quero dizer, Jesus ele achou um coração de João. Jesus ele achou essa uma coisa. Dentro dos seus 12 discípulos, ele achou alguém, uma pessoa, que ele confiava todas as coisas. Os 12 discípulos estavam ali, e depois que Jesus falou: meu Deus, não sou eu não, Jesus, pelo amor de Deus, eu não sou. E todo mundo queria a pergunta que não quer calar: quem é? Sabe, muitas vezes, Deus ele tem segredos, Deus ele tem sonhos, projetos. E às vezes a gente como igreja ou como discípulo, a gente está vivendo tão a nossa vida isoladamente, desconectado do coração de Deus, que a gente muitas vezes não é esse João, alguém que está com o coração... Cara, o espírito mudou aqui. A atmosfera mudou, como a gente canta. A atmosfera, ela já mudou. Sabe que é algo espiritual onde nós estamos conectados com a palavra, com a presença de Deus. E a gente como igreja, a gente não pode andar assim... seja o que for, tal. Não, irmão. Os discípulos eles estavam de uma forma, mas João foi encontrado naquele uma coisa. E veja o que a palavra diz. Ouvindo isso, estava lendo aqui o antigo. Um deles, é aí onde a gente parou? Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Mais um parênteses, Jesus não amava mais João não, tá gente? Do que amava os outros. Quem está escrevendo aqui é o próprio João. João estava simplesmente expressando algo que ele sentia, que ele era amado por Deus, que ele era muito amado por Deus. Amém? O discípulo a quem Jesus amava estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: rapaz, pergunta aí, a quem ele está se referindo? E João inclinando-se, diz assim, esse discípulo inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: aquele quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão, desculpa. Olhe para cá. Você consegue ver essa cena?
Quando uma coisa na nossa vida está conectada com Jesus, que é o nosso coração, nós estamos próximos dele. Quando uma coisa está conectada, as nossas ações, a nossa forma de se portar diante de Deus, diante do Evangelho, nós estamos não apenas no mesmo ambiente, porque existiam 12 discípulos que estavam no mesmo ambiente. Você pode estar no mesmo ambiente cristão, no mesmo lugar na igreja, na presença de Deus, mas nós podemos estar nesse mesmo lugar de maneiras diferentes. Existiam 11 discípulos com uma maneira de se prostrar diante de Jesus, de encarar Jesus, de conexão com Jesus, de proximidade com Jesus. Tinha uns sentados comendo e bebendo, mas tinha um com a cabeça inclinada no peito. Que sejamos esses, João, que sejamos esse, que não estamos simplesmente comendo e bebendo como a palavra diz. O reino de Deus não é comida nem bebida. E cuidado para Jesus não voltar e a gente estar casando, dando-se casamento, vivendo a nossa vida desconectado, sem saber os planos, os projetos de Deus para a nossa vida. Que sejamos esse João. Onde é que você está espiritualmente, querido? Ah, pastor, eu estou assentado. Não é só isso não. Eu quero que você esteja com os seus ouvidos inclinados, como a palavra diz, assim diz o Senhor. Ouça o que o Espírito está dizendo. João, ele estava ali, ó. Fala, Jesus. E Jesus, ele honrou, entenda, é honra. João não pediu para ser o confidente, mas João, ele colocou uma coisa como prioridade, era o coração dele. Jesus, quem é? Pode falar comigo, Jesus. O que está acontecendo? O que o Senhor quer? O que está no seu coração, Jesus? E o resto dos discípulos comendo, bebendo, mas um estava ali. Eu declaro que aqui é o nosso lugar, querido. É aqui que é o nosso lugar. É aqui que nós nos sentimos muito bem. Não há outro lugar melhor. E é aqui que nós queremos ficar para sempre, querido. Com o nosso coração colado com Cristo, com os nossos ouvidos atentos àquilo que Deus, através da sua palavra, do seu Espírito, quer revelar ao nosso coração. Senhor, nessa noite nós abrimos o nosso coração, Pai, e nós queremos abrir os nossos ouvidos espirituais, Pai. Nós não queremos viver a nossa vida de qualquer jeito, mas nós queremos estar perto, não no mesmo lugar, mas colado, Deus, corpo a corpo. E nós colocamos, Pai, diante do Teu colo nessa noite, Pai. Pode contar conosco, Jesus. Nós queremos sentir o Teu mover sobre essa cidade. Nós queremos receber os sonhos, as visões do Teu coração para nós, Pai. Nós não queremos sair desse lugar da Tua presença, Pai. Não queremos simplesmente estar em um lugar, mas nós queremos estar na posição correta nesse lugar, Pai, que é abraçado, que é ajoelhado, que é prostrado, que é rendido diante da Tua presença, Senhor. Último ponto: queimando por Cristo. É uma coisa, querido, se você estiver queimando por Cristo, meu irmão, eu não preciso pedir nada a você, você vai ser um dos maiores exemplos de cristão aqui na terra. Quando alguém está com o coração queimando, meu irmão, você não pede nada para a pessoa, irmão. Quando existe um membro na igreja que o coração, primeiro amor, apaixonado, queimando por Cristo, não é um peso, mas essa pessoa é uma bênção, ela nos inspira. Não seja um peso, irmão. Seja uma bênção, seja alguém que inspira pessoas. Não seja pedra de tropeço. Seja João, aquele que está assim, e os discípulos que estavam longe, dizer: rapaz, eu acho que eu vou imitar João, eu vou fazer como ele. Sabe, o Espírito Santo está dizendo: ei, não tem lugar só para um não. Um se colocou nesse lugar, mas tem lugar para mais pessoas. Na casa do Pai há muitas moradas. Não é preferência por um ou para outro, mas um decidiu, escolheu: eu quero uma coisa, eu quero ficar aqui nesse lugar todos os dias, na presença do meu Deus. Para finalizar, Lucas capítulo 24, verso 30. Presta atenção, olhe para cá. A palavra diz que Jesus, ele morreu, ressuscitou, e ele anunciou para Maria, para ela contar aos discípulos que ele havia ressuscitado. Maria foi, anunciou. As pessoas criam,
entre aspas, na palavra. Os discípulos, eles conheciam, tiveram conhecimento que Maria falou que Jesus ressuscitou, mas o coração deles não estava queimando, não estava ardendo. Era simplesmente um conhecimento. É por isso que você precisa ter cuidado, que muita informação não é que vai fazer diferença na sua vida. Você pode não conhecer literalmente um versículo de cor na sua vida. Não é quantas vezes você leu a Bíblia do início ao fim, não é isso. Não é conhecimento, querido. A letra mata, mas o Espírito, ele traz vida. Esses discípulos que a gente vai ler, eles tiveram um conhecimento que Jesus havia ressuscitado, mas o coração deles não estava crendo, não estava queimando por aquilo. Eles estavam andando de qualquer jeito. E a palavra diz que eles estavam do lado de Jesus. Lembra que eu te falei sobre uma posição? Muitas vezes nós estamos do lado de Jesus, ou assentados com Ele, mas não quer dizer que a gente está conectado, não, irmão. Não quer dizer que o nosso coração está queimando, não, irmão. Isso é justamente um retrato da igreja. Tem muitos que estão do lado de Cristo, caminhando com Ele, são discípulos de Cristo, mas não quer dizer que está naquela posição onde Deus quer. O João, o coração, uma coisa queimando, fervendo, pronto. E que esse seja eu e você, meu irmão. Eu não estou trazendo essa palavra para trazer condenação para você. Eu quero te colocar nessa posição. O Espírito Santo quer te colocar nessa posição. Ele não quer que você ou venha aqui para a igreja domingo, terça, evento tal, e adquira conhecimento. Não, irmão, isso é na faculdade. Aqui é revelação da palavra, querido. Aqui é fogo no seu coração. Aqui é o mover de Deus. Aqui é para você se apaixonar por Cristo. A nossa missão é revelar Jesus e amar as pessoas, irmão. Não é fazer curso bíblico, nem curso teológico, não. Isso é bênção, isso tem a sua hora, tem o seu lugar. Mas a nossa missão como igreja é fazer discípulos que queimem, que ardem, que desejem, que esperem. Não só pessoas que estejam ao lado de Cristo, mas o coração está gelado. A palavra diz assim, no verso 30, quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Isso é a Santa Ceia. Então os olhos deles foram o quê? Abertos. Essa será a nossa oração nessa noite. Talvez os seus olhos precisam ser abertos. Os olhos deles foram abertos e reconheceram. E naquele momento Jesus desapareceu da vista deles, porque a palavra da fé não é o que a gente está vendo. Jesus queria que os discípulos crescem na palavra. Jesus já tinha anunciado a palavra, mas eles não creram e o coração não ardeu quando a palavra de Deus foi anunciada. Mas Jesus, ele vai com calma, ele vai com misericórdia, ele quer atender. E ele teve que mostrar a sua glória para aqueles discípulos. E quando Jesus partiu o pão, eles viram. E os olhos deles, meu Deus. Mas não deu nem tempo deles falarem com Jesus, porque Jesus já partiu a voada. E aí está escrito o seguinte: perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava do caminho e nos expunha as Escrituras? Olhe para cá, eles estavam, meu Deus, Jesus estava do nosso lado. Ele estava andando com a gente e o nosso coração estava distante, estava triste, estava pensando em outras coisas, em morte, em destruição, em tristeza. Mas muitas vezes é assim a nossa caminhada cristã. Você chega na igreja e o seu coração está cheio de inveja, de raiva. Vai faltar, não vai dar. Não, querido. Não. Tire os seus olhos dessas coisas. Jesus está aqui nesse lugar. A palavra diz: onde estiverem 2 ou 3, ali eu estou no meio deles. E Jesus não quer que você esteja nesse lugar de qualquer forma. Ele quer que você esteja conectado. Ele quer que você o abrace. Ele quer que você o beije. Ele quer que você o adore. Ele quer revelar coisas ao seu coração. Fique de pé no seu lugar nessa noite. Rasgue os céus nessa noite. Levante